Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar continuidade aí aos estudos. Hoje nós vamos falar da segunda parte das penas e gozos terrestres. O Jean falou semana passada a primeira parte, né? Hoje a gente vai falar da segunda, e que elas são das questões 941 a 957. Então vamos lá, vamos concluir esse capítulo hoje. De uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, já que tem diante de si o futuro? Não há fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Desde a infância, procuro convencê-las de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é ir para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, não poderão admitir tais coisas e se tornam atéias ou materialistas. É dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram em suas crenças da infância, esses têm um fogo eterno que os queimará sem os consumir. Então, Kardec fez esse questionamento, né? Por que a gente tem medo de morrer, né? E ele dá, os espíritos deram todas essas explicações aí, né? Se a gente for colocar, pessoal, seguindo a coisa pela lógica, né? Nós que somos espíritas aqui, a gente não acredita que a vida aqui é uma passagem, que a morte não existe, que a gente vai morrer, vai renascer e a gente vai continuar da mesma forma que a gente é, cada vez mais evoluindo. Se é assim, se a gente acredita nisso, pessoal, por que a gente tem medo de morrer, então? Quem tem medo de morrer, por favor? Levanta a mão. Não, medo não. Não? Só tem, um não levantou a mão aqui, só tem corajoso. Que bom. Mas você falou que medo não. Acho que é o apego, né? Você tem as pessoas que estão aqui, acho que é isso. Exatamente, né? O apego pega pesado. É, pega. Para a gente comentar um pouco esse questionamento aí que o Kardec fez para os espíritos, todo mundo aqui lembra da historinha do Chico do avião, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Mas acho que nem todo mundo viu ele comentar a respeito. Eu vou passar o vídeo e aí a gente comenta a respeito, porque tem uma coisa que a gente pode tirar de lição dali, beleza? Um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, e pede que você conte um fato ruim no avião, onde você viajava, os motores entraram em pânico, e você também, como os demais passageiros, que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu com você? A resposta exige uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba para onde eu me transferi recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte, junto da qual está todo o corpo, a terra onde nascia a presente encarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois, o avião decolou de novo, e depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar, a pedir a Deus, pedir socorro. Eu estou aí acompanhando. Veio o andante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de calma. E que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disserem mais depressa que o outro mundo.
meio vazia, uma pessoa indivídua e na aeronáutica você deverá descrever o caso, dizendo os nomes em que o avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, a gente começou a vomitar, a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, as senhoras começaram a fazer o texto, eu com muito respeito, mas como que era a atmosfera, eu queria gritar também. Eu percebi, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. É a hora da morte. Eu comecei a gritar, valeu, meu Deus. Comecei a pedir socorro, misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, mas com fé. Peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, leve e espírita. E esse sacerdote, com muita vontade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está ouvindo conosco. Ele disse, graças a Deus, Pai, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valeu, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa, parece uma coisa de menor, uma coisa de fantástica, mas é a verdade. Ele foi no avião, então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a primeira dos nossos amigos, também não está vendo a presença dele aqui. Ele me disse assim, o que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aqui eu já tinha mais ou menos 20 minutos. Eu pensei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu pensei, estão, o que há com isso? Não tem muita gente com perigo de vida. Vocês não são privilegiados, não? Eu pensei, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. Eu continuei a gritar, então, ele disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Você mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Eu disse, está bem, então você acha que vai morrer? Eu disse, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estamos. Você está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando também, sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Você está bem, então, eu com educação, com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Pois é, né, pessoal? Se o Chico, que era um missionário, tinha medo de morrer, que dirá de nós, né? Pois é. Acho que no fundo todo mundo tem um pouco, né? Mas por que esse medo existe, né? Tem vários motivos aí que são necessários a gente entender porque a gente tem esse medo de morrer, mesmo sabendo que a vida continua. Primeiro que a gente foi educado por gerações e gerações e gerações que existia céu e inferno, não é? Que a gente ia ficar tocando harpa lá em cima, ou então ia ficar sentado no tridente lá embaixo com o homem lá. Então, a gente sempre teve muito esse medo, né? Essa ideia de continuidade é uma coisa muito recente, né, para nós. Outra coisa, quanto mais a gente tem medo e mais a gente se apega aqui, mais materialista a gente fica, não é isso? Menos a gente quer se preocupar com o espiritual, a gente quer saber do material. Isso também afasta a gente dessa possibilidade de ter calma com relação ao assunto que é relativamente comum. Muitos países do Oriente, quando a pessoa morre, é feita uma festa, não é? O funeral é uma festa mesmo, porque eles têm a ciência que a pessoa foi para um lugar melhor e depois ela vai se encontrar de novo com os familiares e tudo mais, é uma questão apenas de transição. Mas aqui a gente ainda tem muito no Ocidente essa coisa desse apego terrível à vida, né? E a vida verdadeira não é aqui, a vida verdadeira é lá, então a gente só está perdendo tempo pensando dessa forma, né?
Mas como é que a gente poderia diminuir esse medo, né? Essa é a grande questão. Esse medo todo mundo tem, como é que a gente pode diminuir esse medo? Tem algumas formas da gente fazer diminuir isso. A primeira é a gente cada vez tentar ser menos materialista. Quanto mais a gente conseguir se desapegar da matéria, muito mais fácil vai ser essa ideia da continuidade. Então isso facilita esse processo todo, né? E se a gente for, como os Espíritos dizem para a gente, justos, trabalharmos no bem, sabendo que a vida continua e a gente responde pelos nossos atos nessa vida aqui, a gente não tem porque ter medo. Se a gente fez uma vida adequada, a gente vai chegar lá, vai chegar muito bem, né? Vai ser bem recebido, com festa, com alegria. E que não é o caso de quem é materialista, que não procura nada além do dinheiro, nada além do poder, nada além da posse, né? Então a gente tem como diminuir essa sensação, essas duas coisas, trabalhando no bem, estudando a doutrina para ter cada vez mais a ciência de que isso aqui é real, né? A gente trabalha na mesa lá também, vivencia isso toda quarta-feira, né? A gente vê casos lá. Então, e a prática do bem, porque é isso que dá a certeza de um futuro melhor para a gente. Desculpa aí, pessoal, estou com tosse essa semana, tá dureza. Então vamos lá. Dar continuidade. Suicídio, pessoal. Hoje o capítulo inteiro é morte e suicídio, né? Então vamos trabalhar um pouco com esses temas pesados, né? Mas que tem uma visão muito interessante pela ótica espírita, né? Deixa eu falar uma coisa. Pois não, claro. Com relação ao medo de morrer, é um instinto natural de todos os seres vivos a preservação da vida. Então, esse medo de morrer é justamente o instinto de preservação que nós temos que estar nos animais e todos os reinos da natureza. Então é comum, aquele que não tem, ou que de repente perde esse senso de preservação, de apego pela vida, entra nessa parte que ele vai falar agora. Exatamente. Então, vamos começar com alguns números, pessoal. Por ano, eu estava pesquisando isso aí na internet e fiquei abismado porque eu não sabia que era tanto. Por ano, na última estatística que tem mundial, perto de 1 milhão de pessoas se suicidam. 1 milhão! É uma pessoa a cada 40 segundos que tira a própria vida. E no Japão, o índice de jovens é o maior do mundo. É altíssimo lá. Eles são muito cobrados para saber tudo, para aprender tudo, e eles entram em depressão e se suicidam. O Brasil é o 8º do mundo em suicídio, né? No suicídio. E tentativas de suicídio, ou seja, aquela que não se concretiza, é perto de 20 milhões por ano. 20 milhões, é muito, né? Então, a gente sabe que aqui é um mundo de provas e expiações, né? Mas aí eu tomei uma consciência muito mais clara disso quando eu vi esses números, porque as pessoas não aguentam, né? As pessoas realmente têm dificuldades. E a gente vai tentar entender pela visão, pela ótica da doutrina, como é que a gente pode entender esse processo. Vamos lá, pessoal. O mais básico, o homem tem direito de tirar a própria vida? Não, né? Porque se o homem tira a própria vida, ele vai contra a lei de Deus. Só Deus é que pode tirar a vida. Então, por isso que o suicídio e o homicídio são totalmente contrários às leis de Deus, né? E quem pratica o ato assim, seja um ou seja outro, vai ter que arcar com as consequências disso. Vamos lá. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de algumas pessoas, muitas vezes sem motivo? A gente pode trocar esse desgosto pela vida por depressão, né? De onde vem isso, pessoal? Por que será que as pessoas sofrem de depressão, têm essas dificuldades, né? Será que tudo isso é kármico? Será que existe um motivo daqui também? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia que poderia falar a respeito? Então, é assim, pessoal, tem é um bolo com várias camadas, né? Uma das coisas é a ociosidade, que os espíritos dizem pra gente, tá? São 3 motivos básicos, mas o primeiro é a ociosidade. Todo mundo que é ocioso tende muito fácil a cair na depressão. Minha avó, que de vez em quando vem aí da mensagem, ela está sempre por aqui, né, mãe? Ela falava uma coisa que é muito séria, assim. Ela falava, mente desocupada, oficina do diabo. Não é isso?
Todo mundo já ouviu falar disso, né? E é a mais pura verdade. Se a pessoa está com a mente sem ter o que pensar, vai pensar besteira, né? Então a ociosidade é o primeiro grande motivo, tá bom? O segundo grande motivo é a saciedade. É a pessoa que tem tudo. Então ela não tem mais o que conquistar, ela também é um motivo muito grande de ela cair em depressão. Ela não precisa ter o mundo, mas ela tem aquilo que é suficiente para ela e ela não busca nada mais, também é uma porta para a depressão. Claro que existe também as questões físicas, né? A gente sabe que depressão também é uma doença que tem uma questão física também, de transmissão ali dos neurônios e tudo mais. Tem a questão kármica também, né? E além de tudo, é a falta de fé, né? Porque se a pessoa tiver fé, dificilmente ela cai na depressão também. Então são vários elementos aí que a gente pode estar trabalhando. O que os espíritos recomendam para a gente? E eu já vi isso em outras palestras também. Eles falam o seguinte: você está com depressão? Trabalhe. Essa é a grande palavra-chave para você sair do processo de depressão. E o trabalho não é um trabalho de carteira assinada, é um trabalho no bem, né? Claro, se a pessoa tiver um trabalho de carteira assinada e ela tiver que se ocupar daquilo, dificilmente ela vai ter depressão. Ou vai se manter muito tempo em depressão, porque a obrigação faz ela pensar em outras coisas. Mas o trabalho no bem, acima de tudo, o voluntariado, ajuda muito quem está sofrendo de depressão. Então a grande dica que eles dão para a gente é trabalhar. Se a gente trabalhar, dificilmente a gente se mantém num quadro depressivo. Porque a gente sabe que quando a gente está num quadro depressivo, tudo é energia, né, pessoal? A gente atrai que tipo de espírito perto da gente? Não é? Se a gente tiver uma sintonia ruim, a gente atrai espíritos sofredores, que vão empurrar a gente mais para baixo. Se a gente conseguir mudar essa chave e fazer uma sintonia no bem, a gente atrai espíritos que são espíritos felizes, são espíritos alegres, espíritos que trabalham no bem, e isso ajuda a gente também. Então é muito uma coisa de orar e vigiar mesmo. A gente tem que ter isso muito presente o tempo todo. Uma vez a Wanda falou também numa palestra aqui que a gente acha que é um ato de covardia, né? E ela falou que precisa de muita coragem para tomar uma atitude dessa. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma pena que é uma coragem que é infrutífera, né? Pois é. Porque dificilmente um espírita comete o suicídio, né? Porque ele tem essa questão de saber as consequências disso que a gente vai estar estudando. Mas quem é materialista, quem não liga para nada, quem não acredita numa vida futura e está passando por uma grande dificuldade, o cara fala, eu apago a luz ali, acabou, está tudo certo, né? Só que aí, qual é o problema? Ele acorda lá e vê que a coisa não era bem assim. Pois é, levou todos os problemas junto. Pois é, porque a gente, quando muda quando a gente sai da vida para a morte, a gente é exatamente o que a gente era na vida. Mudou um minuto da vida para a morte, mas a gente é a mesma pessoa, a gente não mudou, né? E a gente tem uma consciência muito mais ampla do que a gente fez. Então, a primeira coisa que a pessoa tem é o desapontamento. A gente tem que ter isso muito em mente, né? E começou a ter um princípio de depressão, trabalhar, pessoal. Trabalhar no bem, que não tem como se manter nesse nível de pensamento. A síndrome do pânico tem relação com depressão? Sim. Se bem que a síndrome do pânico é uma questão mais física mesmo, né? É um problema que está no cérebro de transmissão ali, é de ligação entre os neurônios, uma coisa assim. Eu não sei exatamente explicar, mas eu sei que é uma falha mecânica que dá no cérebro que o medicamento ajusta, né? Mas é claro que se a pessoa entrar numa síndrome do pânico, ela naturalmente vai atrair, pelo medo que ela sente, um monte de espírito ruim para perto dela. Aí fica difícil dela sair, né? Mas aí é uma questão física mesmo, uma questão de saúde. A pessoa precisa procurar um médico, toma um medicamento, está tudo certo, ela zera ali, né? Mas a pessoa tem que ter esse primeiro passo de fazer essa coisa, né? Que não é fácil, né? Não é nada fácil. Vamos lá, pessoal. Suicídio é sempre voluntário? E aí? Um louco que se suicida, ele tem consciência do que ele está fazendo? Às vezes ele é induzido também, né? Também. Mas a pessoa, para ela ser considerada suicida, ela tem que ter a intenção, né?
Um louco, que é uma pessoa que não tem a capacidade de discernir as coisas, e ele tira a própria vida, ele não é considerado um suicídio, porque ele não tinha ciência do que ele estava fazendo, né? E como você disse, essa indução é muito grande dos espíritos também. Se a gente tem alguém que a gente fez mal numa outra vida, que está circulando a gente ali, é tudo que ele quer para continuar esse processo ruim, né? Da importância do perdão que a gente tem que ter na vida. Vamos lá. Que pensar do suicida que procura escapar das misérias e decepções desse mundo? Que é o que a gente falou, né? O cara está lá no momento de dificuldade e acha que com o suicídio ele vai conseguir eliminar isso aí. Mas a gente sabe muito bem que não é assim, né, pessoal? Na verdade, o que a gente tem que ter ciência é o seguinte: aqui, quais são as nossas dificuldades? São as provas e expiações que a gente assumiu quando a gente renasceu aqui na Terra. A gente sabe que aqui é um mundo de provas e expiações. Então, ninguém vem para cá, salvo raríssimas exceções, né, para passear. A gente vem aqui para evoluir. E como é que a gente evolui? Superando nossas dificuldades através das provas e expiações que a gente mesmo pediu lá para passar por aqui na grande parte das vezes, né? E é aquilo que é assim, pessoal, às vezes a pessoa acha que ela não dá conta, mas a gente pediu isso, na grande maioria das vezes. Se a gente pediu, é porque a gente pode dar conta, né? Deus, é aquela velha história também, né? Deus não dá a cruz maior que o cara pode carregar, não é isso? Então, é a persistência, a gente tem que persistir. Feliz daquele que consegue ultrapassar suas provas e expiações com resignação, né? Com aceitação, tentando evoluir. Esse, quando sai da vida, sai muito bem. Agora, se a pessoa desiste e procura o suicídio, ela vai ter um problema dobrado. Como a Sandra mesmo falou, não só ela sai daqui e acorda lá com os mesmos problemas que ela tinha aqui, quando ela tem um problema ainda muito maior, que é o que ela se arrumou cometendo suicídio, que a gente vai falar depois quais são as consequências, tá? William, eu conheci uma pessoa que cometeu esse ato. E a mulher dele percebeu que ele estava meio estranho, assim, calado e tal. Então ela falou assim, uma perseverança. Então era assim, era muito engraçado. Eu cheguei a me encontrar várias vezes com ele. Ela entrava e ele ficava na porta. Marcos, vamos entrar. Não quero não brigar. Marcos, entra, me acompanha. Não quero. Ele ficava na rua, parado. Ela entrava na palestra, ele estava na rua parado. Marcos, vamos entrar. Não quero não brigar. Não. Um tempo depois não deu outro. O pai dele já tinha feito isso. E um tempo depois disso daí, ele fez a mesma coisa. Não na mesma. O ato foi em si. São coisas diferentes. Formas diferentes. Um foi enforcamento, outro foi com arma de fogo. Um tempo depois ele começou o suicídio. Então, é muito importante a gente ter ciência de uma coisa, pessoal. Cada caso é um caso. Não existe uma regra. Não existe regra para isso. E não é situação financeira nenhuma, não, porque é bem o contrário. Então, a gente não sabe o que se passa na cabeça de cada um, né? Mas a gente sabe o que se passa na nossa cabeça. E a gente, como espírito, se a gente vê um irmão que está em dificuldade, qual que é a nossa obrigação? Ajudar, não é? Se a gente vê um irmão que a gente está vendo que está difícil a situação para ele, a gente tem que ajudar, talvez uma conversa, tentar, né? A gente não pode se omitir. É claro que ninguém acha que uma pessoa vai se suicidar, né? Mas às vezes a gente vê situações que a pessoa está no limite. E aí às vezes uma palavra é o suficiente para a pessoa mudar o clima na cabeça dela e tem espíritos que têm tendência suicida, que já fizeram isso outras vezes. Exatamente. Porque não tem força para lutar com as dificuldades e acaba fraquejando. E eles atraem esses obsessores também que têm a mesma energia. É um processo muito longo de superação, porque geralmente o suicida ele já tem tendência suicida de outras vidas. Tem até na internet. No fórum da Barra Funda, o número de suicídio que tem lá, eu fiquei sabendo esses dias. É enorme. E lá eles isolaram a área, o pessoal vai lá e tal. Vai muito mandar. Pois é, a gente sabe que tem energias também nos lugares, né? Mas como é que a gente, porque assim, a gente sabe que tem uma floresta no Japão que é chamada Floresta dos Suicidas. Muitas pessoas vão lá para se suicidar. Né?
E eles tentaram até cercar a floresta para que ninguém vá, mas não tem jeito, as pessoas vão. Agora, essa atração que a pessoa tem, né, às vezes é incontrolável, mas aí é que está a prova que a pessoa tem de tentar superar isso. Mas no fórum tem muitos processos, tem muitas pessoas que têm grandes quedas morais, financeiras, e o desespero leva a isso, quer dizer, já tem uma energia ali para isso, né? Tem predisposição no lugar. No lugar, né? De novo, né, o orar e vigiar que é tão importante, né? A gente não pode abrir mão disso, porque a gente pode ir no pior lugar do mundo. Se a gente tiver ok, nada vai afetar a gente, né? Tem gente que tem medo de ir em cemitério. Se você tiver ok, não tem por que você ter medo, porque você não vai carregar nada daqui para lá, ou de lá para sua casa, né? Isso não vai acontecer. É só você estar numa sintonia boa. Na verdade, como a Juliana falava, né? Você pode inclusive ajudar o lugar da sua energia, né? Então, é uma coisa que a gente tem, esse orar e vigiar, ele é muito importante, porque a gente vive aqui momentos de grande dificuldade, né? E a gente tem que ter os pés no chão quando cometeu uma besteira dessa, né? E como é que a gente faz isso? Trabalho, né? Ocupação no bem, né? E ter o pensamento sempre elevado. Tentar entender que a vida aqui é só uma passagem pequena. A vida é gigantesca, que é só uma provinha que a gente está passando. Mas tem muitos casos também de pais e família que de repente tem um caráter muito grande, né, de viver dignamente, de cumprir seus deveres e tudo mais, e de repente ele tem uma queda tão grande que ele de vergonha, ele sai do mundo porque ele não consegue assumir a responsabilidade de um fracasso tão grande, de desamparar os familiares, os filhos, e no desespero a pessoa faz isso também. Tem muitas formas de suicídio. Essa é uma das questões que a gente vai ver depois para discutir, justamente da questão da vergonha, né? Mas olha lá, pessoal, esse livro, alguém leu Memórias do Suicídio? Eu tentei. É da Ivone Pereira? Alguém leu aqui? Inteiro Eu tentei e não consegui. Ela leu? Eu tentei e não consegui. Ele é um livro pesado, bem Ele é grosso. grosso. E ele é uma história real de um cara que chama Camilo Castelo Branco, que era um escritor português que se suicidou e voltou contando através dela a história toda. Então o livro começa no ato do suicídio e dá continuidade. É um todo livro o processo. maravilhoso. Quem muito quiser bom. entender as leis da natureza, do universo, os resgates kármicos, as consequências de tudo isso, leia esse livro e até as observações que tem no rodapé. Nos rodapés tem observações maravilhosas, falando com o leitor, né? Que se a gente, quando vê alguma, ele pede, ore por ele porque é um ex-suicida. É lindo esse livro, vale a pena ler. Ele é grosso, a letra é pequenininha, mas se você começa a ler, é muito interessante. Eu recomendo bastante. E é assim, pessoal, quem lê esse livro, dificilmente vai cometer suicídio, porque ele conta toda a trajetória, que não é fácil, do espírito lá, e a pessoa não vai querer isso para ela, então dificilmente a pessoa comete um suicídio. De repente, se a gente sabe de alguém dar um livro desse, a pessoa já muda de ideia, né? Se ela nem consegue Se ler, ela- se é. ela não está equilibrada, ela acaba não conseguindo. Porque é difícil, a leitura não é uma leitura fácil, né, velho? Ele é interessante, mas não é uma leitura fácil. Tem que estar interessado, mas é muito bom. Vamos lá. Os que levaram alguém a cometer suicídio sofrerão as consequências? E aí? certeza, né? Com certeza, porque na visão de Deus ele é um homicídio, não é? Então a pessoa que cometeu o suicídio, ela tem a sua parcela de responsabilidade, mas grande parte da responsabilidade vai para quem induziu a pessoa ao suicídio, né? Isso é uma coisa muito séria. São os psicopatas. Tem muitos por aí, né? Então, de novo, é orar e vigiar, né? Com quem que a gente se relaciona, né? Ter esse feeling de sentir se a pessoa é ok, se não é ok com a gente, porque a gente não sabe exatamente do dia de amanhã como as pessoas se portam com a gente, né? Vamos lá. O homem que luta contra as dificuldades, mas acaba morrendo pelo desespero, é considerado suicídio? Aí acho que não. Então, o cara lutou bastante. Tentou. Está tentando de toda forma, mas o cara não aguenta e acaba morrendo. Ele é suicida? Não. Ele acaba se deixando levar, né? Depois de tanto lutar.
É assim, pessoal. Ele tem que responder pelo ato dele. Isso não passa em branco, mas é muito atenuada a culpa dele, né? E aumenta muito a responsabilidade das pessoas que estavam perto dele e que não ajudaram ele. Então, de novo, é aquela coisa, olha como é que a gente se porta com relação ao outro. Porque se a gente sabe de alguém que está passando dificuldade e a gente não ajuda, e essa pessoa vir a cometer o suicídio, a gente tem uma parcela de culpa como um homicida nisso. E a gente tem que, depois a gente vai ter que responder por isso. Nada passa em branco para Deus, Deus é justo, não é? Então, essa justiça é certinha. Então é assim, é atenuado, porque o cara batalhou, tentou de todas as formas, mas ele tem uma parcela de responsabilidade por ter tirado a vida também. Tá? Você está falando, desculpa, você está falando do suicida que vai e comete o ato de uma vez só. Mas também tem o suicida que tem vícios. Isso também não chega a ser um suicídio, já que você sabe do risco que você está correndo? Sim, claro que sim. Aliás, é uma das perguntas também. Muito bem, porque a gente vai ver, pessoal, que todos nós somos um pouco suicidas. Esse que é o problema. Não, é que, assim, há pessoas também que tinha uma conhecida minha que a mãe dela praticou suicídio. Já tinha tentado várias vezes para uma depressão e tal. E aí ela ficou um tempo, fez tratamento e tal, melhorou, estava ótima. Já estavam deixando ela sozinha em casa e tal. Porque até então não ficava mais sozinha em casa. E estava só ela e o marido e tal. E um dia ela falou para o marido dela, só comprar roda para o varal e tal. E ele, na maior inocência, foi e comprou no dia seguinte. E ela já estava assim, super, quer dizer, bem entre aspas, né, mostrando para todo mundo. Estava disfarçando. Super bem. Aí... É difícil, né, pessoal? A gente vê essa situação, porque quando uma pessoa está passando por uma situação dessa, a família não é assim. Isso é muito difícil, né? É muito complicado. Mas a pessoa não vai fazer, ela já programou essa de peitinho. Então, há pessoas que vão pelo desespero, é um momento. Tem pessoas que se programam. A pessoa que vai pelo desespero, ela tem uma pena muito mais atenuada do que uma pessoa que está pensando naquilo o tempo todo. Chegou no limite, né? Exatamente. Então, são coisas a serem consideradas, né? Mas é difícil, sempre é uma situação muito complicada e muito dolorosa da pessoa. Olha lá, o que a Wanda tinha falado. O suicídio que procura fugir da vergonha de uma má ação é tão repreensível como que é levado pelo desespero. O cara está com vergonha, fez uma besteira muito grande, está envergonhado e o cara busca o suicídio. A pena dele é atenuada ou não? Então, pessoal, o suicídio não apaga a falta cometida. Se a gente cometeu um erro, a gente tem que ter a capacidade de arcar com as consequências daquele erro em vida e não usar a fuga do suicídio, né? Então, na verdade não é muito atenuado não, ele é considerado um suicida mesmo, que o erro a pessoa comete, mas ela tem que ter a capacidade de arcar com as consequências do ato que cometeu. Ela erra 2 vezes. Então, todo ato gera uma consequência, mas quem somos nós para julgar, não é? Eu conheço um caso, que é um vizinho de uma ex-namorada minha, é muito complicado, pessoal, ele tinha... O que estava acontecendo? Ele foi uma pessoa do bem, pessoal, ok? Ele foi abastecer o carro do filho e ele não tinha pago IPVA, alguma coisa assim, e tinha uma batida policial, ele foi tentar fugir, acabou batendo o carro e matou o filho. E aí o sujeito ficou numa situação terrível, né? O que aconteceu? Depois de alguns dias, ele se suicidou, né? Porque ele não aguentou. Olha que problema seríssimo, né? E era uma pessoa que estava ok. Estava casado, numa boa, vida equilibrada. E aí? Como é que a gente lida com esse tipo de coisa? É a culpa, né? É a culpa. O remorso é pior do mundo, é do universo, é o remorso. A gente é capaz de julgar um sujeito desse? Pois é. Acho que não, né? A gente não tem como saber a dor do cara, não tem nem como imaginar a dor de um sujeito desse, né? Agora, cada pessoa ela tem que responder pelos seus atos. Deus é justo, não tem como fugir da justiça de Deus. Né? E uma outra vertente disso, ó.
E se for para impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Né? Aí o cara já não está pensando nele, está pensando nos filhos e na família. E aí, a pena dele é atenuada aos olhos de Deus? Não. Então, assim, pessoal, atenua um pouco, porque a intenção dele é pensando nos outros. Né? Se for realmente sincero isso, atenua um pouco, mas naturalmente ele vai ter que arcar com as consequências da mesma forma. Mas é atenuado um pouco porque ele está pensando nos outros, né? E não só nele. E Deus julga sempre a intenção, isso que é o mais importante a gente ter em mente. É a intenção que é julgada por Deus, não a ação. Não é nem Deus que julga. Não, Deus. São as leis de amor da natureza que atuam harmoniosamente. É que a gente então, toda ação pode... direta tem uma reação indireta voltada para o mesmo ponto. Exatamente. A gente tem que arcar com as consequências. É que eles colocam no livro dos Espíritos como julgamento de Deus, né? Mas a gente sabe que Deus não é um Deus ruim, ele é um Deus justo, né? Então esse julgamento é nesse sentido, né? Mas assim, ele não está impondo nada, a gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos. Ele só permite que isso seja feito para acertar a nossa vida, né? Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor. Não. Então, é uma loucura, né, pessoal? Porque o cara não só não vai chegar numa vida melhor, como ele vai se distanciar de uma vida melhor muito mais, né? Porque as consequências são bem sérias disso, né? Vou brincar um pouquinho, você vai ser todos equivocados. Sem dúvida. Pensou errado. Porque não é uma coisa fácil, né? Agora, e assim, certamente, provavelmente ele vai pedir depois para voltar para cumprir esse período de tempo que ele tinha que ter vivido e não viveu ainda, sempre voltar com dificuldades. William, uns anos atrás, a Juliana trabalhava lá no Edifício Itália, né? E no último andar tem um restaurante. Aí diz que teve um senhor que chegou, sentou no restaurante, sozinho. Pediu prato, comeu numa boa, tranquilo, não estava nem exaltado nem nada, pagou a conta, aí ele deixou um bilhetinho embaixo do prato, tirou o relógio, colocou do lado do prato, aí assim, em volta do restaurante é terraço mesmo, né? E tem até uns bancos de madeira ali onde você pode sentar. Ele simplesmente foi para lá, não pensou, ele foi direto, pulou de lá de cima. Ainda deixou um bilhetinho embaixo do prato, o relógio, pagou a conta e fez uma... Ele pensou, né? Pensou Ele parou Não, eu digo, ele foi direto, ele nem parou para ter algum tipo de mudança de pensamento. Ele já foi para lá. Ele já foi com aquela intenção. Com aquela ideia de fazer. Tem um filme, pessoal, que assim, eu só recomendo assistir, é um documentário, só recomendo assistir se estiver muito equilibrado. Porque é um documentário muito difícil de assistir. Ele chama A Ponte. Alguém já viu esse documentário? Não. Você tem que estar muito equilibrado para assistir. O que é? Sabe a ponte de São Francisco, nos Estados Unidos? Aquela vermelha gigante? Os documentários, aquela ponte é que tem mais suicídios nos Estados Unidos. Então o que eles fizeram? Eles colocaram várias câmeras ao longo da ponte durante um ano para filmar os suicídios que era uma ponte que acontecia, e depois eles iam buscar informações sobre a pessoa que tinha se suicidado. Então as câmeras ficavam ligadas 24 horas por dia e eles captaram lá uns 40, 50 suicídios, né? Então o filme todo você vê o suicídio das pessoas. Isso é muito ruim de ver, né? Mas é o que você falou, tem de tudo. Tem gente que simplesmente ia pular, tem gente que ficava titubeando e depois pulava, tem gente que desistia. Então é muito difícil, né? Aquela mulher. Tá, tô acabando, né? E é muito complicado porque a gente vê, eu vi nesse documentário tem uma cena de uma moça que depois eles vão ver que ela estava sofrendo muito com dores, e eles filmam ela muito de perto quando ela está pulando e ela está sorrindo. Quer dizer, é difícil, sabe? É difícil mesmo. Mas ele te deixa entender um pouco melhor esse processo do suicídio. Mas você tem que estar muito equilibrado para assistir, senão que é muito depressivo. Vamos lá, pessoal, que eles acabaram de continuar na corrida. É suicídio se a finalidade foi salvar outras pessoas ou ser útil aos semelhantes? Não, exatamente. Se a pessoa realmente teve a intenção de salvar alguém,
né? Ela não é considerada um suicídio, muito pelo contrário. Mas aí tem uma frase que eles dizem que é muito séria. Deus não admite você perder a vida à toa. Então, se a pessoa tiver qualquer coisa de orgulho ou de vaidade nisso, aí ela vai ser considerada um suicídio. Porque às vezes a pessoa vai como, né, um mártir, porque ela acha que ela vai ser relembrada, vai aparecer em todo lugar, aí já tira todo a questão. O mérito. Tem que ser realmente de coração, é a intenção de novo de Deus. O homem que morre como vítima do abuso das paixões cometeu suicídio, que ela falou. Então, alguém que come demais, bebe demais, trabalha demais, Que é faz tudo diabético, errado. come muito doce. Pois é. Tudo então, é. A gente vai abreviando o nosso tempo que deveria ser maior, não é? Então a gente é considerado um pouco suicida assim. É o que eles chamam de suicídio moral. Quem lê o Nosso Lar sabe que a história do André Luiz é bem essa. Ele foi considerado um suicida, ficou no vale do suicida 10 anos quase. E ele não falou, mas eu não me suicidei. Mas não, ele tinha feito a vida de uma forma que tinha abreviado a vida dele. Então ele ficou 10 anos lá. Só que assim, é atenuado porque ele não tinha consciência. A gente que tem consciência, o peso é muito maior. Né? Então a gente precisa ver o que a gente faz com a nossa vida. No caso de uma doença incurável e dolorosa, é culpável abreviar o próprio sofrimento? Ainda. É culpável, sim, pessoal. A gente não pode abreviar nem a nossa vida, nem a vida dos semelhantes, que é a eutanásia, né? Isso antes. Não sei se você lembra de uma mulher que vinha aqui, que ela tinha depressão e ela falava que no apartamento que ela mora, não sei nem se ela mudou, tinha uma pessoa que se suicidou lá. Essa pessoa era tipo uma amiga da Renata, da minha filha, né? E ele já não estava enxergando mais, com diabetes altíssima, e ele fez justamente isso, para aliviar o sofrimento da família, né? Aí ele se jogou. E essa pessoa não está lá ainda, assim... Quem é que sabe? Né? Quem é que sabe? Às vezes as pessoas ficam presas e às vezes não. É o que eu falei, cada caso é um caso, não existe uma regra, né? Agora, por que a gente não pode abreviar? Eles falam que de repente você não sabe se no último minuto você pode ter de repente um socorro, você não sabe se no último minuto de existência a pessoa se arrepende de alguma coisa e entra de uma forma melhor Sim, mas não tem alguns lugares que a eutanásia é legal? Não, mas aí tem lugares que a pena de morte também é então. né? Aí é a evolução mesmo nossa, né? Mas assim, o que eles falam pra gente não é legal, porque realmente você vai arcar com as consequências daquilo. Às vezes, esse processo doloroso do espírito para se desencarnar é necessário. É necessário, é o tempo que ele precisa para ter esse desligamento. Sim. Aí você vai abrevia isso, como é que fica esse processo? Pode ser anos também isso, né? Pode. Minha avó falou quantos anos? 5 anos quase. Eu tenho uma amiga minha, que vem aqui, a Marina, o marido dela está no hospital em dezembro, fez 9 anos. Olha aí. Não dá o quarto loja é dele, já tudo. Ele é patrimônio de beneficência, está 9 anos no hospital. Então, e não vai embora. Não dá para saber, né, pessoal? Quem sabe que não pode fazer, tá? Não pode. Hoje em dia tem veterinários que nem sacrificar animal, já sacrificam. Então, é uma imprudência que coloca a vida em risco sem necessidade. É repreensível? Então, de novo, a questão é a intenção. Se não tem culpa, quer dizer, não tem culpa se não houve a intenção. É o trabalho do cara, né? Se a pessoa não está querendo se matar e se mata porque deu algum pepino, foi um acidente, não é um suicídio. Se a pessoa não tem a intenção da morte... exatamente. Mas aí, mesmo assim, não é um suicídio, é uma ação do cara, né? O cara com 5 mil ali vai ter que certamente responder por isso. Os que cometem suicídio para tentar reencontrar o ente querido. Infelizes dele, né? Vai aumentar o tempo de encontro. Vai demorar um poucão, né? Para a pessoa poder encontrar um ente querido que ela quer encontrar. Não é a forma, né? Não é a forma de fazer isso. É aquele filme lá do Bill Williams, né? Esse aqui, né? É esse, né? Então, esse filme ele fala muito bem disso, de uma forma um pouco fantasiosa, mas ele é muito interessante. E esse já dá para assistir numa boa.
Esse dá, porque ela quem faz isso, né? Mas o filme é muito bom. O filme é muito bom mesmo. Então, é complicado também, né, pessoal? A gente não pode se afastar das pessoas cometendo esse ato. Se a gente quer ir para uma vida melhor, quer se aproximar, o caminho certo é praticar o bem, não cometer o suicídio. Terminando, hein, pessoal? Qual é, em geral, os efeitos do suicídio sobre o estado do espírito? Essa é uma cena do nosso lar. Então, é o seguinte, pessoal. O que é generalizado é o desapontamento. O cara acorda lá e viu que fez besteira. Esse, para todo mundo, é igual. Cometeu suicídio, ele vai ter que passar por isso. Porque ele percebe que a vida não acaba, né? E vê a besteira que fez. Aí o resto varia de espírito para espírito, mas de cada para casa. Mas tem coisas que são básicas assim. Geralmente o cara sofre muito porque ele não consegue se desligar do corpo, que estava com muita vitalidade ainda. Então ele acompanha todo o processo de decomposição, é uma coisa muito triste, né? A maioria dos casos, a pessoa fica presa ao corpo ali o tempo que ela teria que passar a vida ainda. Então se a pessoa se suicidou com 20, tinha que ter 80, ela vai passar 60 anos ali. Então é uma coisa muito difícil. Mas, de novo, nós estamos generalizando, cada caso é um caso. Tá? A gente não pode julgar ninguém, né? Só estou falando do que eles falam. A sensação de angústia e terror que todo suicida experimenta depois que se matou, e geralmente eles ficam revivendo aquele processo todo do suicídio o tempo todo. Até no livro do Memórias do Suicida, ele não é que tinha se matado, mas com tiro, né? Ele sentia a dor do tiro o tempo todo, e quem se jogava se sentia se jogando o tempo todo, ele descreve os outros que estão com ele na mesma situação. Então qual que é a regra, pessoal? Não vamos fazer isso, né? E vamos ajudar as pessoas a não fazerem. Esse é o objetivo. Esse é um serviço que tem em São Paulo já há muitos anos, CVV. Se alguém souber de alguém, é uma pessoa que não é religiosa, você não tem como falar da religião para a pessoa, pede para ligar no 141, que esses caras são treinados para ajudar a pessoa. Eles já tiraram muita gente do suicídio. Desde 62 os caras estão aí. E é um trabalho muito bonito. Eu já conheci uma moça que trabalhava lá, que era voluntária. Tudo nele é voluntariado. O pessoal vai lá, faz um curso, e o que eles aprendem basicamente é ouvir a pessoa. É isso que a pessoa quer. A maioria das vezes, né? Terminando, pessoal, fica aí o slide do Bezerra, né? Com a mensagem sempre dele: quanto mais a gente auxiliar os outros, mais amplo auxílio a gente recebe na vida espiritual. Obrigado, pessoal. Pode ser ligar.